Bom dia, tudo bom? Aqui são 7 e pouquinho da manhã, minha voz ainda tá acordando, mas eu já tô aqui disponível para o que o Espírito Santo quiser fazer. E aí, você também está disponível no seu dia, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, que você se torne uma pessoa disponível para aquilo que Deus quer ministrar no seu coração e quer ministrar através de você. Ontem eu pude compartilhar um vídeo com algumas pessoas falando sobre ser bênção, ser transbordante na vida uns dos outros, e eu ministrei isso sobre a vida de algumas pessoas. E é lindo porque todas as vezes que nós profetizamos sobre a vida de alguém, adivinha quem é abençoado? Nós somos abençoados porque, assim como nós lançamos sementes, de alguma forma essas sementes vão frutificar e isso vai retornar e vai nos alcançar. Então, abençoar é a melhor forma de ser abençoado. Que você tenha isso no seu coração, que você faça de forma racional, intencional, até que você seja movido de forma instintiva pelo Espírito Santo. Esse é o meu desejo, que todos nós nos tornemos ferramentas úteis nas mãos de Deus, ao ponto de que o nosso raciocínio lógico tenha pouca interferência, que nós nos sintamos guiados e que a gente busque para ter ferramentas à disposição do Espírito Santo. Imagina a dificuldade do Espírito Santo de ter que fazer você lembrar de um versículo que você não conhece. Como que ele faz isso? Ele pode fazer, porém é muito mais fácil e possível e melhor quando nós temos essa matéria-prima para entregar nas mãos do Espírito Santo. Eu compartilhei isso em uma das células, num dos encontros que nós tivemos, e eu falei, a palavra de Deus, a Bíblia, é a matéria-prima para construir dentro de nós princípios, valores e posturas mentais e posturas de atitude, a fim de que o Espírito Santo ele consiga realizar a obra em nós e através de nós. Por quê? Porque uma das partes, por exemplo, que a Bíblia fala é que se a sua mão te faz pecar, arranca. Se o seu olho te faz pecar, arranca. A mão por si só, o que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. O olho por si só, o que ele pode fazer? Ó, os meus olhos verdes. Ele não pode fazer nada. Quem manda é o cérebro, ou seja, arranca da sua mentalidade tudo aquilo que te faz pecar. E se você tem uma mentalidade extremamente ambiciosa, você só pensa em dinheiro, extremamente vaidosa, você só pensa no que os outros vão pensar ao seu respeito, como você vai se vestir, como que as pessoas vão te admirar, ou se você é extremamente orgulhoso, não, porque ninguém pode fazer isso comigo, porque eu sou fulano de tal. Se sua postura ela está contaminada por pensamentos que, nesse sentido, estejam comprometidos, você vai se tornar uma pessoa movida por emoções. Se você se move por emoções, não é o Espírito Santo te guiando, não é a presença de Deus te guiando, não é a palavra de Deus te guiando, são suas emoções. Larga isso, entrega nas mãos de Deus. E a melhor forma de fazer com que a palavra seja guardada na tábua do nosso coração, lembrem-se que coração, aqui, do lado esquerdo, o coração, ele é uma bomba de sangue. Ele não guarda sentimentos. Então, tudo aquilo que é falado sobre o coração, no final das contas, é mente. Aqui, ó, tá aqui.
Então, se a Bíblia diz para eu guardar o que eu tô lendo na tábua do meu coração, então eu tenho que guardar na minha mente. Que você se torne essa pessoa. Que você guarde a palavra dentro de você, para que quando você falar, sua conversa, seus pensamentos, seu olhar, seu ouvir, seja sempre buscando aquilo que Deus tem para você e para as pessoas ao seu redor. Hoje é estudo 1189, estamos no capítulo 4 de Lucas, em breve concluindo mais um livro. Vamos nos dedicar na leitura de Lucas e é uma alegria muito grande avançar nesse propósito que o Senhor nos confiou. Você faz parte disso. Se você está aqui, é sua responsabilidade aprender e compartilhar. Que você emane isso, transpire isso ao ponto das pessoas ao seu redor perceberem que existe algo diferente em você e que a diferença seja toda para honrar e glorificar ao Senhor. Que você possa canalizar toda essa atenção para honrar a Deus. E sem dúvida, isso vai gerar alegria no coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, tá faltando força? Alegra a Deus. Sabe qual é a linguagem de amor de Deus? Já falei. Amor, obediência. Se você quer que Deus esteja satisfeito com a sua postura, os seus pensamentos, suas atitudes, se mova por amor, com obediência. Obedeça com amor. Sem dúvidas, isso vai te levar para uma nova forma de viver e de enxergar as coisas ao seu redor. Vamos orar e já ler a palavra. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de me levantar na manhã deste sábado, após um feriado, e estar aqui na tua presença. Já pude aprender ao todo sobre provérbios, já pude entender que eu preciso que o Senhor seja a minha forma de vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Que a palavra não seja apenas uma placa de igreja a qual eu faço parte, mas que seja a postura da minha vida, por onde eu for. Obrigado por ministrar ao meu coração todos os dias aquilo que eu preciso compreender, aquilo que de alguma forma eu vou repassar e aquilo que eu vou agir, vou pensar, aquilo que eu vou fazer. Obrigado. Obrigado por este momento. Eu te peço pela minha vida, pela vida da minha esposa, a minha filha. Te agradeço porque os exames ontem, quinta-feira, deram todos ok. E isso é muito bom. Estou muito feliz de viver esse tempo novo, onde eu tenho visto o teu agir sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Te agradeço por essa casa onde eu estou, pelos nossos parentes, pela minha cunhada, meu cunhado, meus sobrinhos. Que o Senhor ministre sobre a vida deles, que a tua presença venha sobre esse lar e que eles sintam algo mudar na atmosfera dessa casa e que eles sejam impactados pela tua presença e que eles se movam guiados pelo Senhor. Eu te peço que da mesma forma alcance cada uma das famílias que estão aqui, cada uma das pessoas que estão aqui, que o Senhor possa se revelar e se fazer presente todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha cunhada viajou, foi pro sítio da minha família e nós ficamos aqui na casa dela para fazer exames e para passar o fim de semana. Então, cada um aproveita o feriado onde precisa, onde pode, e não deu para ir para as montanhas, ficamos na cidade. Mas está sendo muito bom. Estamos aqui e isso é muito bom. Vamos lá, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo.
não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome. Não necessariamente ele ficou sem beber, porque fala só sobre comida, então foi um jejum restrito de alimentos sólidos e, no caso, água, é possível que ele tenha tomado sim, porque aqui fala que ele teve fome, não fala que ele teve sede. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Como eu falei lá em Mateus, e não sei se eu falei em Marcos, mas eu vou falar aqui de novo. A primeira tentação do diabo foi contra a paternidade de Jesus. Se és o filho de Deus, sendo que quando Jesus foi batizado, Deus fala: esse é meu filho amado. Ou seja, coloca em dúvida. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem. Ou seja, eu sou filho de Deus e eu não preciso disso. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. É interessante porque Jesus ele tinha um propósito de reinar. Então, o que foi oferecido a ele era um suposto reinado, porém não era um reinado pleno. Olha como o inimigo ele é traiçoeiro. Eu, por exemplo, me enganei achando que eu tinha que fazer um monte de questões financeiras e me envolver em vários negócios para que aquilo que um dia foi me prometido que eu viveria acontecesse. Porém, eu não estava sendo guiado por Deus. Eu estava sendo guiado pela minha ambição. E isso me afastou do propósito. Se você estiver muito focado naquilo que você tem que ter, você não vai conseguir fazer e muito menos ser. Então foque em ser. Com certeza você vai conseguir fazer. E aí você vai ter. A ordem, ela influencia diretamente no resultado. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, assim, quanto à questão do reinar sobre a terra, ele não colocou dúvida: eu vou reinar, mas eu não preciso te adorar para fazer isso. Eu já adoro quem me dá condições de viver essa promessa. O diabo o levou a Jerusalém, ou seja, ele é guia turístico, né? Levou para lá, levou para cá. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. De novo, ele coloca em dúvida a paternidade de Jesus. Então, o diabo ele é limitado de criatividade. Ele sabe que seu problema é na área do sexo, então ele vai ficar batendo nisso. Ele já está querendo entrar nessa área. Então, resiste nessa área. Você só precisa resistir 5 minutos. 5 minutos. Deu vontade de se prostituir? Ligar para alguém, mandar mensagem? Resiste 5 minutos. Deu vontade de roubar? Resiste 5 minutos. Deu vontade de usar droga? Resiste 5 minutos. Resiste. É difícil quando mexe com algo que para nós é o nosso erro. Por exemplo, eu tenho uma tendência muito grande ainda, porque desde 2020 eu estou mudando a minha saúde. Então eu já eliminei 50 quilos. Mas tem uma área que eu ainda erro muito, alimentação. E aí quando eu vejo, eu já comi mais do que eu deveria. Logo eu preciso colocar mais atenção. Eu não posso ficar com tanta fome, porque todas as vezes que eu não me controlo, eu como em excesso. Aplica isso no seu raciocínio, e a grande diferença é que a droga você não precisa dela para viver. A prostituição você não precisa dela para viver. E dezenas de outras coisas não são parte da sua vida, mas a comida é parte da minha vida. Eu não tenho como eliminar e falar: nunca mais vou olhar para a comida.
Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar para a comida e falar, vou comer o necessário. Então é um desafio no meu cotidiano. Dias dão mais certo, dias infelizmente não dão tão certo. Ontem, por exemplo, fiquei sem comer à tarde, fiquei com muita fome, comi em excesso à noite. Então estou compartilhando meu pecado para você compreender como é difícil, mas que é possível, porque ao longo do período que eu estava engordando, que eu cheguei em quase 200 quilos, de alguma forma isso tem sido arrancado da minha vida e eu estou conseguindo eliminar e me moldar cada vez mais nesse autocontrole e não descarregar na comida como a minha ansiedade, as minhas frustrações, os meus medos, os meus anseios. Então, quando alguma coisa está me gerando ansiedade, eu trato isso. Eu não vou lá e desconto na comida, entendeu? E era o que eu fazia. Coloque essa aplicação na sua área de limitação. O cachorrinho. Tudo bem? Bonitinho. Ele tá fazendo barulho aqui. Vamos lá. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa um versículo. Você não é filho? Se joga, porque é só dar ordem que os anjos estão à sua disposição. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna, ou seja, ele dá uma afastada, mas daqui a pouco volta com tudo. Ele afasta de novo e depois volta com tudo. Quando ele voltar, esteja mais forte, esteja mais preparado. Não tem aquela situação, sempre acontece alguma coisa. Para de se preparar só para os dias bons. Para de esperar só dias bons. Se prepare para os dias maus. Se prepare para as tentações. Se prepare para as artimanhas do inferno. Se prepare. Use esse momento bom para se preparar. Porque o dia mau ele vai vir. É inevitável. Se você não usar esse tempo para se preparar, o diabo vai te encontrar do mesmo jeito, ou às vezes fraco. E aí você vai cair. Vigie e ore. Vigie primeiro, depois ore. Vigie seus pensamentos, depois ore. Vigie suas atitudes, depois ore. Porque se você orar antes de vigiar, sua oração pode não ser direcionada pelo Espírito Santo. Pode ser direcionada por emoções. Então, por que eu estou querendo isso? Eu estou querendo isso só para parar de doer. Por que eu quero que pare de doer? Porque eu errei lá atrás e agora estou pagando a consequência do meu erro. Então eu vou orar. Pai, eu sei que eu errei. Errei nessa área e eu estou vivendo a consequência desse erro. Então eu te peço perdão, porque eu errei e eu tenho consciência disso. E agora, diante dessa consciência, eu te peço que o Senhor me dê forças para superar e avançar e resolver essas questões que são consequências do meu erro, a fim de que eu realize um bom plantio, a fim de que eu comece a acertar e ter boas consequências daquilo que eu agora estou disposto a fazer. Em nome de Jesus, amém. Tá aí a oração para que você se mova não por emoções, mas por propósito e guiado pelo Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, ele não conseguiria vencer as artimanhas do inferno, porque é necessário que você esteja preparado espiritualmente para vencer as batalhas espirituais. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, ou seja, ele foi transportado, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou
o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, ou seja, todo mundo estava olhando fixamente para ele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Me perguntavam: Não é este o filho de José? Ou melhor, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Ou seja, mesmo ele sendo admirado, mesmo as pessoas vendo que ele tinha algo diferente, mesmo ele tendo a atenção das pessoas porque ele realmente era diferente, eles começaram a procurar. Mas vem cá, esse cara aí não é o filho de José? Lá o carpinteiro? Tá. Não se preocupe com as acusações, elas vão existir. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda não foram tratadas emocionalmente e elas vão agir com inveja. E a inveja promove esse tipo de pensamento. Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citaram este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serapta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eles estavam irados porque eles começaram a ver que ele estava se sobressaindo. E aí Jesus começa a mostrar para eles que, olha, se vocês não quiserem, vai ter quem queira. Se essa palavra não alcançar seu coração, vai ser como aquele monte de gente que precisava de ajuda, mas só aquele que procurou foi ajudado. E aí Jesus começa a dialogar nesse sentido. E aí ele estava sendo meio que forçado por eles e eles já estavam querendo matar ele desde o início. Por quê? Viram que tinha alguma coisa diferente nele. E aí tem detalhes aqui mais específicos desse diálogo, mas eu vou ficar com essa parte que a gente já compartilhou. Ao menos Jesus se retira do meio deles, senão o negócio ia ficar feio. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Toda fala, quando ela é movida por autoridade, é porque existe algo na vida da pessoa que fortalece essa fala. Então, a postura de Jesus dava-lhe autoridade e, ao mesmo tempo, ele era cheio do Espírito Santo. Logo, quando ele falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Aonde que ele estava? Na sinagoga.
de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles caem, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Ele tinha autoridade emocional, ele tinha autoridade na palavra e ele tinha autoridade no mundo espiritual, porque ele não só falava, ele vivia. O cristianismo é isso, é vida, é escolher uma forma de viver. Não tem como você viver meio cristianismo, não tem como você viver 99% do cristianismo. Eu e você precisamos escolher todos os dias. Eu abro mão dos desejos da minha carne e eu vou viver 100% essa palavra que eu já compreendi. Se eu ainda não compreendi algo que eu ainda estou errando, eu vou em busca dessa compreensão. Se tem algo que na minha vida está sendo limitado por algum motivo, por que está sendo limitado? Aonde eu ainda não alcancei libertação nessa área? Que você faça essa reflexão, que você busque orientação do Espírito Santo, da palavra, para que você seja pleno em todas as esferas da sua vida. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, é muito legal porque tem o The Chosen. Se você não viu, pega para ver, é lindo. E esse trecho é muito legal porque ele pega ela pela mão e a febre vai embora. E ela: o que a gente está fazendo aqui? Não, eu vou lá, tem um monte de gente aqui, tem que fazer comida. O que vocês querem comer? O que você gosta? E ela já começa a ligar o modo automático, como se ela tivesse acordado de um cochilo, alguma coisa do tipo. E é muito lindo ver como Jesus curava, como Jesus pregava, como ele olhava. Esse filminho, essa série chamada The Chosen, é impressionante o olhar do personagem de Jesus do filme. Ele realmente tem um olhar de amor, um olhar de cuidado. E se o olhar daquele ator é tão inspirador, imagina o olhar de Jesus. Devia ser coisa... Ainda veremos, ainda veremos. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. As pessoas imploravam: fica aqui, não vai não. Mas eu tenho que ir, eu não posso pregar só aqui. A palavra que eu tenho precisa alcançar a todos. A palavra que você tem precisa alcançar a todos. Foi confiado a você. E quando Jesus confiou a nós essa responsabilidade, ele disse: vocês farão coisas ainda maiores. E quando eu estava refletindo
essa semana sobre esse trecho. O Espírito Santo me guiou a compreender que Jesus ele não estava agindo com 100% de sua capacidade, tanto que em Marcos tem um versículo que fala: se ele pregasse de forma clara, todos os corações converteriam. E se todos os corações convertessem, infelizmente, ele não teria sido crucificado por nós e nós não teríamos acessado a liberdade de nossos pecados. Nós ainda estaríamos presos nas nossas antigas aflições, naquilo que o pecado tinha de poder sobre nós e agora não tem mais, porque aceitamos Jesus, né? Se você não aceitou Jesus, essa é a oportunidade. Faça uma oração. Pai, eu reconheço o teu sacrifício ao enviar Jesus por mim. Jesus, eu reconheço o teu sacrifício por mim e eu sei que foi pago um alto preço para que eu tivesse a liberdade. E eu acesso essa liberdade e agora eu quero viver uma vida plena no Senhor. Eu agora sou salvo por esse sangue que foi derramado por mim. Em nome de Jesus. Amém. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dessa forma, você vai viver o melhor de Deus aqui na terra e depois lá no céu. Que Deus nos abençoe. Curta, compartilha, se inscreva, comente. Viva essa palavra. Um abraço.